Eu prometo que eu vou pregar rápido. Vou ligar aqui o 2.0. Porque hoje eu gostaria muito que a gente tivesse um momento forte de ministração no final. Então por isso que eu quero falar bem rapidinho. Nós estamos nesse mês de julho começando um tema na nossa igreja, tanto nas nossas células, nossos discipulados e os nossos cultos de domingo, chamado Fogo de Deus. Quantos aqui têm desejo de experimentar e de viver mais o fogo, o amor, a paixão pelo nosso Deus? Amém? Então esse mês nós queremos incendiar o seu coração. Vamos retomar os nossos jejuns às quartas-feiras. Então quero te convidar, toda quarta-feira esteja jejuando conosco. Faça o jejum do jeito que você consegue, mas se desafie para ir mais fundo em Deus. Esse mês busque mais o Senhor, busque estar presente nas células, nos cultos, nos discipulados, porque nós estaremos aprofundando sobre esse assunto. E eu quero começar essa primeira ministração desse mês dizendo para você uma coisa: não existe fogo sem adoração. E na verdade, o que eu tenho entendido, que tudo é adoração. Muitas vezes nós somos ensinados que a adoração é o momento da adoração no louvor. Eu já cansei de sair do culto e alguém falar assim para mim: poxa, Deus não estava aqui hoje. Querido, Deus está aqui. De repente o seu coração não está, mas Deus está aqui. Ele sempre está aqui. Muitas vezes nós condicionamos a presença do Senhor por uma emoção que nós sentimos, ou por um arrepio, ou por algo diferente que você coloca na sua cabeça. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: tudo que você faz precisa adorar ao Senhor. Pronto, preguei. Vou embora. Tudo. Nós estamos finalizando os 40 dias do livro Uma Vida com Propósito. Sei quantas aqui estão comigo. Tem sido dias maravilhosos. Recebi cada testemunho essa semana de mulheres sendo impactadas. Estava ali agora, recebi uma mensagem no WhatsApp de uma moça lá de Manaus, que falou assim para mim: eu voltei ao Senhor por causa desse desafio. Então eu quero te dizer uma coisa: tudo o que nós fazemos precisa adorar ao Senhor. João 4, 23, 24 começa dizendo: mas vem o tempo, de fato esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se aqui João está dizendo que Deus procura verdadeiro adorador, é porque existe o falso, né? Se ele procura o verdadeiro, existe outro contraponto: aquele que não adora de verdade. Então eu quero te perguntar uma coisa para você refletir nessa manhã comigo, igreja. Quando ninguém está te vendo, será que você está se agradando? Será que Deus está se agradando das suas atitudes, dos seus comportamentos? Se ninguém me visse, Deus ainda se agradaria da minha adoração? E essa é uma mensagem de confronto, essa é uma mensagem para levar você a refletir como tem sido a sua vida quando ninguém vê. Porque vir para o culto, levantar a sua mão e falar palavras bonitas ao Senhor, isso é fácil, não é difícil. Mas permanecer adorando ao Senhor diante de um problema, permanecer adorando ao Senhor nas suas reações a uma dificuldade que você está enfrentando, permanecer adorando ao Senhor com o seu comportamento, com a forma como você responde às pessoas, isso é adoração. Será que o seu trabalho, a forma como você tem conduzido o seu trabalho, adora ao Senhor? Será que as suas decisões no seu trabalho têm adorado ao Senhor? Adoração é muito mais do que música ou rituais religiosos. Adoração de verdade diz que tudo, fala assim comigo, tudo que eu faço, adora ao Senhor. Cristão diz que nós somos pequenos cristos andando aqui na terra. Pequenas pessoas criadas por Ele e para adorar a Ele. Amém? Redundante? Mas é isso. Nós fomos criados por Ele. Você não é criado para o mundo, você não foi criado para construir riqueza nessa terra, você foi criado para a eternidade. Então quando você entende isso, tudo que você faz aqui precisa te apontar para onde? Para a eternidade. E como é que tem sido o nosso comportamento?
Será que a roupa que você usa tem adorado ao Senhor? Será que a forma como você lida com o seu dinheiro, com os seus filhos, com o seu cônjuge, tem adorado ao Senhor? Eu tenho pensado nisso. E eu confesso para vocês que nos últimos dias eu tenho sido tomada de um temor de Deus tão grande, dizendo: Deus, olha o que o Senhor tem feito na minha vida, através da minha vida. Quem sou eu para não te adorar? Quem sou eu para não andar em santidade? Quem sou eu para escolher algo que não seja a tua presença? Eu não sei vocês, mas os últimos acontecimentos no mundo têm me assustado. Tem assustado vocês? Tem me assustado. A sensação de que Ele está chegando. Uma sensação de que as coisas estão se estreitando, né? Aí um pastor fala uma coisa, outro fala outra. Mas a sensação que eu tenho é um chamado urgente por verdadeiros adoradores. Pessoas que adorem em espírito e em verdade. Espírito, o que é espírito? Quando você conhece o Senhor Jesus e você declara: Jesus, o Senhor é meu único Senhor, o meu único Salvador, o seu espírito é salvo. Pá, no mundo espiritual, o sangue do Cordeiro marca o teu espírito. Amém? Estamos comigo? Agora, adoração em verdade fala que é um processo de mudança e de constante transformação, que a tua alma, o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções precisam viver. Adorar em verdade, os pesquisadores dizem que é a expressão daquilo que você faz de forma física ao Senhor. Você tem cuidado do seu corpo? Cuidar do seu corpo é uma forma de você adorar o Senhor. Esqueci o nome do evangelista que disse, né? O Senhor me deu um corpo e eu não cuidei dele, então não tinha como levar a mensagem, algo assim. Então, se você não cuida do seu corpo, querido, você não está adorando a Deus. Sabe por quê? Como você vai levar a mensagem num corpo doente? Fala para mim, tem como? Como você vai ser a manifestação da glória de Deus aqui na terra num corpo doente? Você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. O fogo de Deus sempre precisa encontrar um altar de rendição. Rendição nada mais é de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei, está debaixo do domínio de Deus. Quantas vezes você tem carregado a tua vida com a sua própria força, a força do seu braço? Quantas vezes você tem tomado decisões pela sua própria sabedoria? Isso não é rendição. Rendição diz: tudo que eu sou, o que eu faço, o que eu sinto, o que eu quero, está debaixo. Fala assim comigo: debaixo daquilo que Deus tem para mim. Pastora, como é que começa a adoração? Como é que eu sei se eu estou adorando? A sua adoração começa naquele lugar que ninguém vê. A adoração começa no secreto. Essa semana a Letícia estava viajando, Daniel estava na escola, Rafael viajou. Minha funcionária faltou. Ah, coitado dos meus vizinhos. Que dia que eu vivi com o Senhor, sozinha naquela casa. E eu andava por cada cômodo, e eu profetizava, e eu orava em línguas, e eu declarava. A adoração começa no secreto. A adoração começa com um desejo ardente de dizer: eu não posso viver um dia, um minuto, sem saber o que o Senhor quer para mim. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Não precisa ser quarto não, tá, gente? Outro dia a mulher falou assim para mim: eu não tenho devocional porque não tem quarto. Não, querida, é qualquer lugar. Fecha a porta do banheiro, vai para a varanda, fecha a porta do teu carro. Qualquer lugar que você possa estar sozinho, 10, 15, 20 minutos. Eu sábado fui treinar com uma amiga e ela falou assim para mim, eu falei para ela: mas por que tu acorda tão cedo? 4h20 da manhã, ela disse que acorda, porque senão ela não consegue fazer o devocional dela. Ela falou o seguinte: quando eu entendi que eu precisava mais de Deus do que uma agenda cheia, eu entendi que eu tinha que madrugar. Então ela acorda 4h20 da manhã, queridos. Porque de 4 às 5 ela tem um tempo dela com Deus, porque diz que 5 horas as crianças começam a acordar. Eu não sei, mas eu preciso te dizer uma coisa: dá o seu jeito para que você tenha um melhor tempo com o Senhor, amém? Dá o seu jeito, encontre o seu lugar, busque um lugar.
Mas você precisa. E aí Mateus 6 continua e fecha a porta do seu quarto e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, vai te recompensar. Então a adoração verdadeira, ela nasce quando ninguém está olhando. Os altares mais poderosos que nós construímos, eles são construídos no anonimato, naquele lugar que está só você e Deus. E eu quero te perguntar uma coisa: quantos testemunhos e quantos frutos hoje nós vivemos da nossa oração em secreto? Eu vivo muito, você vive? Da sua oração, da sua rendição, do seu joelho dobrado. Pastora, eu disperso. Outro dia uma pessoa falou: eu tenho TDAH, não consigo orar. Eu falei: dobra o joelho para tu ver se você não consegue orar. Ficar focado quando o joelho começa a doer. Precisamos entender que é no secreto, é no lugar só você e Deus. Precisamos reativar o nosso tempo a sós com Deus. Sabe por quê? Nós ficamos muito dependentes de ambientes externos, achando que ali tem adoração. Ou quando eu estou perto daquela pessoa tem presença de Deus. Ou quando eu estou na igreja tem presença de Deus. Não, meu querido. Você não precisa de nada de fora para levantar um altar verdadeiro de adoração ao nosso Deus. Você precisa da tua Bíblia e quiçá de uma música. Se não, começa a cantar também. Mesmo que você seja desafinado, o seu louvor agrada o coração de Deus. Rick Warren, nesse livro que nós estamos lendo, ele diz o seguinte: a adoração verdadeira envolve emoção genuína, mas também razão e verdade. Razão e verdade. Fala da sua capacidade de escolher estar adorando a Deus ou não adorando a Deus. É no secreto que somos formados como verdadeiros e autênticos adoradores. E queridos, adoração é vida, não é uma música. Não é uma música, não é uma canção. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Anota esse versículo. Lê de novo, rabisca na tua Bíblia. Romanos 12:1. Na versão NVT, sacrifício vivo e santo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Um verdadeiro adorador, ele não vai ser encontrado num ambiente de conforto. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus precisa resolver alguns problemas na nossa vida. Ai, se meu casamento melhorar, se meu filho vier para a igreja, se aquela situação financeira acontecer, se aquele sonho se realizar, então a minha vida vai estar plena, então eu vou adorar a Deus. Não. Sexta-feira eu estive falando para um grupo de mulheres e eu disse o seguinte: Deus não quer te colocar num lugar de sossego, Ele quer te colocar num lugar de movimento. Movimento. E sabe por que Ele traz problema para você? Sabe por que Ele te dá desafio? Porque Ele quer te colocar em movimento. Conforto não faz a gente buscar mais o Senhor. Conforto não faz a gente adorar mais ao Senhor. Eu tenho entendido isso. E isso veio para mim. Porque eu tinha uma sensação que um dia ia chegar e a minha vida ia estar tudo bem, tudo em paz. Quantos também pensavam assim: um dia minha vida vai estar toda em paz, tudo tranquilo, então eu vou adorar a Deus, eu vou servi-lo, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Não, querido. Paulo e Silas é o nosso maior exemplo. O que aconteceu com eles? Desculpa, mídia, eu não coloquei esse versículo. Atos 16, 25, 26, lá na NVT também. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um grande terremoto, e a prisão tremeu até os alicerces. Todas as portas se abriram imediatamente, e as correntes de todos os presos se soltaram. Paulo e Silas não estavam num templo, num lugar bonito e cheiroso, eles estavam numa cela. Eles não tinham instrumentos, possivelmente não tinham vozes bonitas, mas eles tinham um coração rendido. Eles não estavam livres de problemas, mas eles adoraram como se eles fossem livres.
Eu quero te dizer uma coisa, vai mudar algo na tua vida quando você começar a adorar a Deus apesar dos seus problemas. Algo vai começar a acontecer quando você se comprometer com Deus apesar da sua agenda cheia. Estava no meu médico esses dias, encontrei um pastor amigo meu e falei, está na hora de você voltar. Ele falou, em 2 anos eu vou voltar. Eu falei, não querido, em 2 anos não tem tempo, é hoje. É hoje que você precisa voltar, ter sua família rendida, é hoje. A gente enche de condições. Mas eu quero te dizer, querido, Deus não está esperando adoradores perfeitos. Ele está esperando adoradores rendidos. Não espere perfeição. Não espere ter todos os recursos. Não espere ter todas as respostas. Não espere. A nossa vida inteira é um altar ao Senhor. Tudo, cada detalhe. Cada detalhe. O seu acordar, o que sai da tua boca. Cada detalhe. Cada detalhe precisa adorar ao Senhor. A adoração que agrada a Deus, ela é prática. Ela envolve oferecer o seu corpo, as suas ações e as suas atitudes como um culto diário a Deus. Isso me enche de temor ao Senhor. Cada detalhe da minha vida é um altar. E cada ato pode ser um incenso que vai subir como uma adoração agradável ao Senhor. Sabe o que isso me leva a pensar? A necessidade de andarmos em santidade e em separação ao Senhor. Estamos num mundo de um evangelho barato, um evangelho de qualquer jeito, de qualquer forma, de clubes que se reúnem para cantar canções bonitas. Mas eu não sei se essa vai ser a geração que vai subir. A geração que vai subir, igreja, é uma geração que vive em sacrifício. A geração que vai subir, o povo santo que vai encontrar a Ele, que vai poder subir e dizer, Senhor, Senhor. Que vai poder ouvir, eu conheço o Teu nome, eu conheço as Suas atitudes. São aqueles que escolhem viver uma vida de sacrifício. O fogo precisa transformar você em adoradores autênticos. A adoração que agrada a Deus, ela é custosa. Porque Deus não se agrada de oferta que não custa nada. Deus não se agrada de oferta que não te custe nada. O que a sua vida tem custado ao Senhor? Eu já compartilhei com vocês uma crise que eu tive há uns meses atrás, que eu falei, Deus, eu podia ter escolhido a minha vida. Para que isso tudo? Para que tanta gente? Para que tanto sacrifício? Para que? E aí o Senhor começou a ministrar tão profundamente ao meu coração. E ontem uma pessoa me ligou, e ela falava o seguinte para mim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E eu pude orar com ela. E eu pude ajudá-la, sabe por quê? Porque o meu balde estava cheio. Meu balde estava cheio de sim, Senhor Deus, eis-me aqui. Eu poderia ter tido uma outra vida, mas eu não quero. Eu poderia ter escolhido outras coisas, mas eu não quero. Porque a adoração que agrada a Deus vai te custar tudo, meu querido. Tudo. Será que você tem noção disso? O fogo do Espírito, ele não se manifesta onde não tem santidade. E se esse mês você quer viver o fogo de Deus, eu quero te desafiar a se responder qual vai ser o seu sacrifício. O que você vai sacrificar? Seu sono? Sua comida? Seu tempo na rede social? Algum lazer? O que você vai sacrificar? Porque o altar que traz o fogo de Deus, ele precisa estar consagrado, purificado, separado. Zacarias 13, no versículo 9, ele fala, colocarei essa terceira parte no fogo, e refinarei como se refina a prata. Provarei esse povo como se prova o ouro. E eles invocarão o meu nome, e eu lhes responderei e direi, esse é o meu povo. E eles dirão,
O Senhor é o nosso Deus. Só tem fogo no altar quem tiver disposto a ser refinado como ouro. Não dá tempo mais de eu falar muita coisa. Mas o Espírito Santo é o fogo que a gente precisa queimando dentro de nós. Mas o Espírito Santo, eu lembro de uma palavra que o pastor disse o seguinte: quando você peca, o Espírito Santo é como uma pomba que está pousado sobre você. Só que ele não anda em lugar sujo, em lugar imundo. E quando você resolve andar por caminhos tortuosos, aquela pomba, ela vai embora. Fogo só será mantido num altar que foge do pecado. Não estou dizendo que você não vai errar, mas estou dizendo que você vai amar tanto o Senhor, que quando você se encontrar com o pecado, você volta logo para o caminho do arrependimento, do perdão e da consagração novamente. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Existem 5 verdades sobre adoração que eu queria deixar nessa palavra para você. 4, perdão. O fogo sempre responde ao altar. Como anda o seu altar? O secreto é o lugar da formação dos adoradores. Como anda o seu secreto? E eu quero te dizer uma coisa: toda a sua vida, ela é um culto ao Senhor e uma adoração ao Senhor. Como anda a sua vida? Como anda o que sai da sua boca? Como anda o seu comportamento? Como anda as suas escolhas? E o fogo transforma, e ele consome tudo que não glorifica a Deus. Eu quero te convidar, se você quiser vir ao altar, se você estiver desesperado para ser um adorador verdadeiro, eu quero te convidar a ficar mais perto do altar. Se você tem algo que na sua vida precisa ser transformado, Senhor Deus, eu não aguento mais viver dessa forma, eu quero mais do Senhor, eu quero me consagrar, venha ao altar. Senhor Deus, eu não quero mais viver uma vida que não glorifique ao Senhor, venha ao altar. Chega de andarmos de qualquer jeito. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Chega de uma adoração falsa, mediana, medíocre, de qualquer jeito. O Senhor quer mais de você. O Senhor está te chamando para mais. Se você tem um fogo que queima no teu coração, vem para o altar. Se você puder, se ajoelha no teu lugar, ou venha ao altar, mas decida hoje a ser um verdadeiro adorador. Não decida, não ande mais de qualquer jeito. Não deixe mais o tempo passar e você entregar qualquer coisa para o Senhor. Não adianta, querido, o Senhor quer tudo. O Senhor quer tudo. E nessa manhã Ele te pergunta: o que você tem para me entregar? O que você tem para me entregar? O que você tem para me entregar? Verdadeira adoração. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, sua presença é mais desejável. Adore ao Senhor. Levante as suas mãos, adore ao Senhor com a sua boca. Declare palavras que adorem ao Senhor. Aproveite esse momento para adorar ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelos seus sentimentos que têm te afastado do Senhor. É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Se consagre ao Senhor. Essa é uma manhã de adoração, de consagração. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor
seu coração. Rendição, rendição, se renda ao Senhor. Não existe vida sem adoração. Eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A prisão não mudou o que tinha dentro de Paulo e Silas, mas o que tinha dentro de Paulo e Silas mudou a prisão. Qual é o problema? Qual é o problema que você está enfrentando? Nós vamos cantar novamente essa canção. E eu quero te convidar a entregar um pouquinho mais. Eu quero te convidar, se você ora em línguas, a fazer uma adoração em línguas agora. Eu quero te convidar a entregar um pouquinho mais, porque Paulo e Silas, o que tinha dentro deles, mudou aquela prisão. E o que tem dentro de você vai mudar as circunstâncias que estão fora de você. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Diga pra ele nessa noite. O meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, igreja, vamos. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quando a gente adora, correntes foram quebradas, curas foram liberadas. Eu creio em nome de Jesus que o pecado que te prendia perdeu força em nome de Jesus. Que todo medo que tomava conta do teu coração foi embora. Porque aonde há adoração, o medo vai embora, o pânico vai embora, a ansiedade vai embora. Que nós possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores. Eu quero, Senhor. Você pode dizer para o Senhor, você quer? O quanto seu coração deseja isso. Eu quero, Senhor Deus, ser encontrado como uma verdadeira adoradora. Eu quero, Senhor, ser encontrada. Eu quero, Senhor, eu quero. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso. Adora ao Senhor. Adoração muda a atmosfera. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, vamos, igreja. Maravilhoso é estar em tua presença. Diga pra ele. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é a glória, a força. Receba, Senhor Jesus, a nossa verdadeira adoração. Receba o nosso coração. Transforma a nossa vida. Queremos ser encontrados em profunda adoração ao Senhor. Ao Rei Jesus. Quero ouvir a tua voz. Declare essa verdade.
louvor ao Rei Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Bem forte. Podemos sentar? Oi, querida, tudo bem? Aleluia! Bom dia! Bom dia! Meu assunto aqui é muito rápido. Nós estamos levantando uma oferta para expansão. Nosso dízimo, nossa oferta normal é para manutenção, para correção, para investimento em algumas igrejas. Essa igreja aqui é mãe de igrejas. Aliás, essa igreja aqui é avó de igrejas. Vocês, anos e anos e anos, contribuíram para que nós pudéssemos abrir pelo menos 40 igrejas no estado do Rio de Janeiro. Amém? Nós contribuímos com um colégio em Guiné-Bissau, que tem 300 alunos. Imagina, você está lá em Guiné-Bissau, parabéns. O seu dinheiro, o seu recurso, o seu tempo, a sua inteligência, a sua capacidade está lá na África também. Coloca aí, eu me converti numa igreja chamada Igreja Batista de Itacuruçá. Então, um abraço aos meus queridos da Igreja Batista. Põe a foto. Nós somos a Igreja Batista Itacuruçá. Não Olha somos só. apenas um edifício, Olha mas só. pessoas, Olha muitas só. pessoas. Olha Quando só. olhamos para a nossa história, desde 1936, não é apenas um nome que ecoa através do tempo, mas uma sinfonia de vidas. Vocês vão ver a foto, São minha foto aí, histórias de vamos lá. pessoas incansáveis que, Elcio ano após Lessa. ano, Ó. geração após geração, Ah. mantiveram seus olhos fixos em Cristo. Ó, Elas nos deixaram um legado aparecer daqui a pouco. precioso de fé e dedicação. É por isso que seguimos adiante. Com propósito e determinação, permanecemos. amém. Compromissados com a educação, Amém. A sala. apaixonados pela adoração, Aleluia. engajados com a justiça social, inteiramente dedicados Missões à missão. nacionais. Tá bom, tá bom. Somos tá bom. uma igreja viva, uma comunidade. Por que eu coloquei isso aí? Eu coloquei isso aí que essa igreja começou em 1936, numa reunião, numa igreja, se não me engano, na Igreja Batista do Meier, e eles queriam abrir uma igreja na Tijuca, em 1936. Aí começou o grupo, começou e tal. Em 1950, eles começaram a construção desse templo que está aí. Em 52 ficou pronto. É um templo maravilhoso, grande, vocês viram aí, salas e mais salas. E muitos anos depois, eu fui convidado para estar com jovens e me envolvi na igreja, me converti lá, me batizei nessa igreja. Pastor Elcio Lessa me batizou. Eu dei tanto trabalho para esse pastor, estou sendo sincero, que ele lançou uma praga para mim. Você vai ser pastor também. Meu Deus do céu, eu não sabia que... como é difícil ser pastor. Que é difícil não, como é um grande desafio. Hoje eu olho para ele, pô, que pastorzão era o Elcio, hein? As palavras do Elcio eram maravilhosas, eram tremendas, vindas do céu a palavra dele. Agora, aquele grupo de pessoas, tinha cerca de 40, 50 pessoas, que começaram essa igreja na Tijuca, já faleceram. Todos já faleceram. A igreja foi construída em 50. Nós estamos falando de 75 anos atrás. Aquele povo que está ali, que participou, já não existe mais, já passou. Mas, gente, eles estão... a semeadura deles está no altar até hoje. Eu cansei de ir para a igreja, passar o sábado inteiro, o domingo inteiro, participar das reuniões de jovens. Eu fiz... cantei no coral. Vocês não acreditam. Aqui nessa igreja eu nunca consegui cantar. Mas lá eu cantei no coral. Eu fiz um teatro, participei de um teatro. O teatro, nós chegamos para o pastor a gente quer pintar a sala de preto. O pastor riu para mim, quem está brincando de pintar a sala de preto? Botou para fora da sala. Eu vou lá agora e vou mandar pintar aquela sala de preto lá, pastor. Eu estou falando isso para você, porque quando você fala igreja, é uma semeadura para a eternidade. Nós estamos falando aqui de eternidade. Essa igreja, se você olhar o local, vale milhões e milhões e milhões de reais aquilo ali.
Aquilo ali poderia fazer prédios, o terreno podia ter prédios e blocos e mais blocos e prédios e blocos. Mas hoje é uma igreja plantada ali. Igual isso aqui. Quanto é que vale esse terreno? Quando uma vez eu cheguei para um grupo de amigos meus da faculdade e falei quanto esse terreno valia, eles ficaram em pânico, ficaram até com raiva de mim. Como é que pode? Eu falei, querido, é para a eternidade. Eu vou passar, meus filhos vão passar, meus netos vão passar, e aquilo lá vai ser uma igreja que vai estar transformando vidas, pronto, acabou. Quando você dá uma oferta, você imagina que essa oferta, quando nós estamos fazendo uma sala, construindo uma sala, botando uma viga, aumentando, isso é para a eternidade. Você nem sabe quantas pessoas serão abençoadas por esse trabalho. Então, quando eu botei a Igreja Batista Itacuruçá, até por gratidão a essa igreja, né? Gratidão a essa igreja por tudo que fez por mim, né? Tudo que fez por mim, e dizer a vocês, a sua oferta vai estar no altar por muitos e muitos anos. Por favor, pessoal da oferta, vem aqui. Vamos cantar uma música. Você pode fazer um pix. Nós estamos agora com o desafio do nosso auditório, que já caminhou bastante, mas precisa de muita coisa. No nosso WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, se você não está no grupo, pergunta para alguém pega o teu telefone e coloca nesse grupo de WhatsApp. Nós estamos terminando, falta muita coisinha, muita coisa falta. Eu acho que falta aí uns 20, 25 mil reais. Mas precisamos terminar aquele auditório está espetacular. E está ajudando demais os nossos teens, os nossos jovens, e as reuniões que nós vamos fazer lá também. Hoje nós podemos fazer uma reunião aqui e uma reunião lá, que antes nós não podíamos, agora podemos. Aliás, vamos poder, porque ainda vamos botar acústica aqui na parte final. Você entendeu como é importante a sua oferta? Como é importante? A sua oferta é um memorial, ela vai ficar como memória diante de Deus. Aquelas pessoas que doaram os bancos, a igreja daqueles bancos antigos, de madeira grande, imagina, famílias doaram aquilo. Até hoje, essa oferta se manifesta no mundo espiritual, pela vida deles, não pela vida deles, mas das gerações da família deles, estão sendo abençoados por aquilo. Entendeu? Você entendeu? Isso aqui não é uma oferta para comprar uma coisa, isso aqui é uma oferta para ser um memorial diante de Deus por gerações. Pai, obrigado por esse momento, por esse instante. Sê conosco. Sê conosco. Passa aí, olha, esse é o nosso Pix. Passa aí olha só, nós já conseguimos 57% da oferta. Bate palma aí, por favor. 57%. Está faltando 43%. São 300 cotas de 1.000, pode passar. E aí está o material que a gente precisa lá pro acabar o auditório lá, tá bom? E você pode ver aqui, ó, que você pode ajudar. Você pode, de repente, comprar isso no cartão, pagar em 10 vezes, você que sabe, você que pode. Ok, próximo, tem mais algum? Ok. Vamos ficar de pé. Se você quiser fazer o Pix, está ali. Obrigado, Senhor, por esse banquete que nós tivemos hoje. Obrigado pelas crianças que foram apresentadas, homens de Deus, que estarão aqui futuramente, com suas famílias, usufruindo daquilo que está sendo semeado hoje. Eu agradeço isso. Isso, Pai, não é para o homem, isso é para Ti, Senhor. Isso é onde nós vamos, o vaso que vai conter a bênção, o vaso que vai conter a palavra, o vaso que vai conter a revelação. Livra-nos, Senhor, de todo egoísmo. Livra-nos, Senhor, de todo egoísmo, de toda pobreza de mente. Livra-nos disso. Queremos, Senhor, sermos aqueles que aprendem que cada semente dessa volta 30, 60, 100. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Posso orar com você? Quem quiser pode vir fazendo com tranquilidade. Posso orar com você? Posso orar? Só que hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ler Josué capítulo 1.
Você vai repetir tudo que eu falar. Amém? Você vai agora, todo lugar que eu piso é meu. Deus já me deu. Todo lugar, no norte, no sul, no leste, oeste, que eu piso, o Senhor já me deu. Ninguém me resiste. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Não me deixa e nem me desampara. Fala assim: eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu herdo tudo. Tudo. Olha para a pessoa que do seu lado e fala assim: tudo. Tudo. Fala assim: eu herdo tudo que Deus tem para mim. Tão somente eu sou forte e corajoso. Senhor, essa semana nós vamos ter uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém, amém, amém.